trajetória de Jair Bolsonaro, o político brasileiro, é marcada por sua carreira militar e sua trajetória política. Nascido em 21 de março de 1955, no estado de São Paulo, Bolsonaro serviu como militar antes de ingressar na política. Carreira militar. Jair Bolsonaro ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, em 1973, onde se formou em 1977 como oficial do Exército Brasileiro. Durante sua carreira nas Forças Armadas, ele serviu em várias unidades e alcançou a patente de capitão. No final do vídeo terá os números da economia do governo Bolsonaro. Carreira política. Bolsonaro iniciou sua carreira política em 1988, quando foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, PDC. Posteriormente, foi reeleito em 1992. Em 1991, enquanto ainda era vereador, Bolsonaro fez um discurso controverso na Câmara dos Deputados, onde começou a ganhar notoriedade nacional. Em 1991, Bolsonaro foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, cargo que ocupou consecutivamente desde então, sendo reeleito em várias ocasiões. Ao longo de sua carreira política, Jair Bolsonaro ganhou destaque por suas declarações polêmicas e posições conservadoras em questões como segurança pública, direitos humanos, meio ambiente e economia. Ele se tornou conhecido como um político de extrema-direita e, durante a campanha presidencial de 2018, enfatizou sua plataforma de combate à corrupção, ao crime e ao que considerava uma agenda esquerdista. Em 28 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, derrotando o candidato de esquerda Fernando Haddad no segundo turno das eleições. Ele assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2019. Como presidente, Bolsonaro defendeu uma série de medidas controversas, incluindo a flexibilização do controle de armas, a redução de regulamentações ambientais e a implementação de reformas econômicas. Sua gestão foi marcada por divisões políticas no Brasil e críticas tanto internas quanto internacionais. O desafio da guerra na Ucrânia e o cenário da pandemia de Covid-19 no governo Bolsonaro são dois assuntos distintos, mas relevantes para entender as ações e posturas do governo brasileiro. O Brasil manteve uma posição neutra em relação ao conflito, visando manter relações comerciais com a Rússia. O país também busca importar diesel e fertilizantes da Rússia. A crise afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil e suas exportações. Cenário da pandemia de Covid-19 no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro enfrentou críticas em relação à sua abordagem durante a pandemia. O Brasil registra uma média de cerca de 3.000 mortes diárias em decorrência da doença. Durante seu mandato, Bolsonaro adotou uma postura controversa em relação à pandemia, minimizando sua gravidade e resistindo a medidas restritivas de lockdown impostas por governadores regionais. Durante a pandemia, houve controvérsias e críticas em relação à abordagem do governo Bolsonaro para lidar com a crise. Algumas das principais questões e pontos de discussão incluem: postura inicial. No início da pandemia, o presidente Bolsonaro minimizou a gravidade da Covid-19, chamando-a de gripezinha e criticando as medidas de distanciamento social e lockdown adotadas por governadores e prefeitos para conter a disseminação do vírus. Conflito com autoridades de saúde. Houve atritos entre o governo federal e autoridades de saúde, como o então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, e posteriormente com o ministro da Saúde Nelson Teixe, que deixaram o cargo após discordâncias sobre as políticas de combate à pandemia. Uso de medicamentos sem comprovação científica. Bolsonaro defendeu o uso de medicamentos como a cloroquina como tratamento para a Covid-19, mesmo quando estudos científicos não demonstravam sua eficácia contra a doença. Atraso na compra de vacinas. O governo foi criticado por atrasos na aquisição de vacinas contra a Covid-19, o que pode ter impactado a campanha de vacinação no país. Mudança no Ministério da Saúde. Houve várias mudanças na liderança do Ministério da Saúde ao longo da pandemia, o que levou a uma falta de continuidade nas políticas de saúde e enfrentamento à doença.
Desacordo com governadores e prefeitos. A relação entre o governo federal e alguns governadores e prefeitos foi marcada por tensões e desacordos sobre a implementação de medidas restritivas e de controle da pandemia. Dados do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022. Inflação, 6,26%. Desemprego, 9,6%. Dívida sobre o PIB, 80%. Desemprego governo Bolsonaro. 2019, 11,9%. 2022, 13,2%. 2021, 14,9%. 2022, 9,3%. PIB governo Bolsonaro. 2019, mais 1,14%. 2020, menos 3,88%, efeito Covid. 2021, mais 4,60%. 2022, mais 2,9%. Comenta o que você achou, curte e se inscreva no canal.